Olá, graça e paz, shalom para todos. Eu sou o pastor Wagner e este é o canal Voz que Clama no Deserto. E hoje, amados irmãos, eu quero trazer aqui alguns pensamentos, alguns ensinos aqui, falando a respeito do jejum. Qual a importância do jejum na vida do crente, na vida de todo cristão, desde o pastor até o membro mais pequeno, mais humilde. Então vamos começar aí, amados irmãos. E eu quero estar falando aqui a respeito do jejum, dando aqui o meu parecer, né? Eu não trouxe aqui um estudo, nem algo assim muito técnico aqui, né? Eu quero falar assim o que eu acho assim do meu ponto de vista, né? Do ponto de vista do pastor Wagner. Então, amados irmãos, nós vamos estar aqui comentando, falando, né, a respeito desse ato tão importante que é o jejum. Nós vemos que alguns dias atrás, uma semana atrás aí, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, convocou toda a nação para fazer um jejum. É lícito isso, né? E é muito importante isso, irmãos, porque através do jejum toda a obra das trevas ela é dissipada, né? Aquilo que está em oculto ele vem a ser revelado, né? É uma arma poderosa aí que todo crente tem, mas nem todos praticam, nem todos fazem, né? Nem todos conseguem jejuar, porque não é fácil, mas é uma arma bastante valiosa, bastante importante para o crente. Então, amados irmãos, o que é o jejum? O que é o jejum? O jejum é um ato de extrema humilhação para Deus. É um ato ali a qual você vai se humilhar, você vai tirar, né, aquele dia, aqueles momentos, para você se humilhar diante do teu Deus, né? Você vai dar ênfase total para Deus, você vai ali buscar o Senhor em humilhação, em desespero, né? Em prol de alguma coisa, de algo, de alguma situação difícil que está acontecendo na sua vida, né, amados irmãos? E uma coisa muito importante também, para a pessoa que quer jejuar, que quer fazer um jejum, é você estabelecer ali um propósito, né? Você tem um propósito para você jejuar. Você não se faz jejum assim, eu vou jejuar, vou deixar de comer, vou ficar ali um dia sem comer e esse vai ser meu jejum. Não, né? Um jejum assim sem pé, sem cabeça, sem tema, sem propósito. O jejum você tem que ter propósito, né? Um propósito ali que você vai fazer com Deus, né? Você tem que ter ali um motivo, né? Para você estar ali buscando o Senhor através do jejum. Então, amados irmãos, se estabelece ali um propósito. Por exemplo, assim, você está passando algum momento difícil na sua vida, né? Vamos supor, um exemplo, né? Você está passando uma dificuldade no seu casamento está ao ponto de ruir, de terminar. Então ali você vai fazer um jejum e vai falar para Deus. Antes de você iniciar o jejum, você vai falar assim: Senhor, hoje eu estarei jejuando em favor ao meu casamento. E ali você vai se humilhar para Deus, né? Você vai ali chorar, vai orar, né? Você vai falar com Deus, você vai tirar aquele tempo, né, para Deus, né? Um outro item importante também é o tempo do jejum, né? Quanto tempo você vai estar jejuando, né? Quanto tempo? Pastor, qual que é o certo? Como que é o jejum? Eu vou jejuar 1 hora. Mas será que Deus ele vai só 1 hora só que você vai jejuar? Pastor, eu vou jejuar 2 horas, mas só 2 horas? Que jejum que é esse?
Jejum de 2 horas até minha neném de 2 anos ela faz de 2 horas. Se ficar sem comer 2 horas, né? Até um passarinho fica sem comer 2 horas. Então, amados irmãos, o que é o jejum? O jejum, você tem um tempo ali, um período de tempo ali que você vai jejuar, e esse tempo não pode ser pouco, né? Tem que ser um tempo mais ou menos assim, no mínimo 12 horas a 24 horas, né? Os judeus, eles jejuam 24 horas, eles começam o jejum no cair da tarde, e eles fazem ali um jejum, né, no cair da tarde até o cair da tarde do próximo dia, até o poente do sol do próximo dia. Esse é o jejum, né? Um jejum de 24 horas, né? Dá para a gente pegar como exemplo também esse jejum, né? Que é o período de tempo que você vai estar ali se humilhando, falando com Deus, orando, clamando, né? Buscando a face do Senhor, né? Esse é o jejum, né? É um jejum abençoado, é um jejum certo, né? A qual Deus ali ele vai contemplar ali o seu jejum, né? Vamos ler aqui uma palavra aqui, irmãos, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então aqui, amados irmãos, também é importante, né? Quando você jejuar, você evitar a hipocrisia, né? De ficar triste, de querer demonstrar para os outros: eu estou jejuando, já faz 12 horas que eu estou sem comer, já faz 3 horas que eu estou sem comer, olha, Deus está me dando força, olha, eu estou recebendo um poder. Irmão, isso aí é hipocrisia. Quando você jejuar, você não pode falar nada para ninguém, você não pode comentar com ninguém que você vai fazer o seu jejum, exceto para sua esposa, né? Você vai falar para ela, comunicar a ela que naquele período de tempo você vai estar em jejum. Isso aí é lícito, né? Deus ele vai aceitar isso aí, porque você está comunicando à sua companheira que naquele período de tempo você vai estar em jejum, que não é para oferecer nada de alimento para você, né? E outra coisa também, qual que é o tempo, pastor? Acho que eu não respondi ainda. Qual que é o tempo do jejum? Não tem tempo assim pré-estabelecido, não tem uma norma, irmão. Muitas das vezes as pessoas querem criar norma, né? Geralmente você faz um jejum, você começa de manhã ou começa meia-noite, entrega meia-noite do outro dia, faz um jejum de 24 horas, ou você começa meia-noite e fala assim: Deus, eu vou estar jejuando até meio-dia, né? Ou senão você levanta de manhã, dobra o seu joelho e ali você ora a Deus e fala com o Senhor: Senhor, hoje eu vou estar jejuando até tal hora, né, em prol disso e daquilo, e assim por diante. Não tem uma norma, não tem uma regra, né? Você leva o seu jejum até onde você puder aguentar, né? Aquele ato de arrependimento, isso aí, amados irmãos, ele não é nem tão relevante. Ele é importante, mas não é relevante quanto o que você vai fazer durante o jejum, né? O que você vai fazer durante o jejum? Você vai estar ali em oração, orando, né? Em espírito com Deus. Durante o jejum é importante você estar louvando, né? Pensando nas coisas de Deus, né? Você vai estar fazendo uma entrega do seu coração, da sua alma a Deus. Você vai chorar ali, você vai se humilhar mesmo ali aos pés do Senhor,
Durante o jejum, amados irmãos, é importante que você vá para a sua igreja, ou você vai para o monte, ou você fica na sua casa mesmo, né? Posso jejuar enquanto trabalho? Pode, né, irmãos? Você só tem que tomar cuidado no que os seus olhos vai contemplar e o que a sua boca vai falar. Por exemplo, durante o jejum você não pode xingar, você não pode irar, você não pode discutir com a pessoa, você não pode gritar, né? Gritar com raiva, com ira, né? Durante o seu jejum você não pode cobiçar a mulher, você não pode cobiçar coisa errada. Enfim, durante o jejum você vai manter um período santo a Deus, um período santificado a Deus. Pastor, quantas vezes eu posso jejuar por dia? Olha, isso vai depender da sua fé. Também eu quero dizer aos irmãos que não tem norma pré-estabelecida para isso, né? Você vai jejuar quantas vezes Deus tocar no seu coração. Porém, os judeus geralmente eles jejuavam 2 vezes por semana, né? Mas se você tiver fé, você pode jejuar até toda semana, 7 dias por semana. Você pode jejuar 3 vezes, 2 vezes, 1 vez só. O importante é que você jejue, porque o jejum, amados, ele é uma arma poderosa contra Satanás. Quando você jejua, espiritualmente falando, você ganha uma unção, uma espécie de proteção de Deus. Você ganha um revestimento espiritual. Isso não é físico, não, é espiritual com Deus. De tal maneira que Jesus disse naquela passagem, né, que não me recordo agora, depois eu vou estar pondo aí no rodapé do vídeo aí. Jesus disse assim: essa casta de demônio não sai senão pelo jejum e pela oração. Olha aí, irmãos, que coisa importante, né? Pelo jejum e pela oração. Significa que durante o jejum você tem que estar jejuando, orando, né? Orando a Deus e se humilhando ao Senhor, né? Então ele é uma força assim tremenda para você expulsar demônio. Por isso que o obreiro, né, é importante para o obreiro, para o diácono, para a liderança em si, né, o pastor, bispo, né? O pastor, bispo, irmãos, eles são obrigados a jejuar. Por quê? Porque pelo motivo de ter um cargo de liderança, ele vai mexer com coisas espirituais, com espíritos, né? Com espíritos malignos, a qual você tem que ter essa força de jejum para lidar com eles, para vencer, né, eles. Porque essa caça de demônio, você só vence senão pelo jejum e pela oração. Amém? Então, praticamente, irmãos, é isso. O jejum é algo tremendo de Deus, né? É algo poderoso, né? Que Deus abençoa muito. Eu tenho um testemunho para contar aqui a respeito do jejum, né? Da minha vida pessoal. Eu quero compartilhar com os irmãos. Certa vez, amados, eu estava no início, né, da minha caminhada como obreiro. E ali eu estava pregando, né, pelas igrejas, e eu gostava de jejuar, porque os nossos pastores falavam que a gente tinha que jejuar e tal, e eu tinha que jejuar. Só que daí então, amados, eu estava passando num período de prova da minha vida, sabe? Assim, financeiramente falando. E eu estava trabalhando de orelha seca, né? Ajudante de pedreiro. Estava trabalhando num colégio militar para fazer ali uma piscina, uma quadra. E bem no dia que eu decidi jejuar, o chefe lá da obra, lá, o mestre de obra lá, falou assim: hoje nós vamos concretar a piscina. Aliás, a quadra. Hoje nós vamos concretar a quadra. E eu já tinha iniciado o jejum, irmãos. Já estava
no período ali de jejum, eu falei, meu Deus, como que eu vou jejuar agora sem comer e concretar essa quadra? E eu que tinha que levar os carrinhos, né, de concreto. Irmãos, eu confesso aos irmãos, para resumir, foi um dia muito difícil, né, mas eu não quebrei aquele jejum. Eu trabalhei ali o dia inteiro ali, levando, trazendo carrinho, pegando massa, pegando concreto, sabe, irmãos? E ali, quando foi no finalzinho da tarde, eu entreguei aquele jejum. Eu não me lembro se eu entreguei no finalzinho da tarde ou após o culto. Eu tinha o costume de entregar após o culto, o meu jejum. E fui para o culto. Naquele dia eu ia estar pregando. Irmãos, eu me lembro que nesse dia, até minha mãe foi acompanhada comigo pregar nessa tal igreja. Quando eu entrei na igreja, a igreja estava lotada de gente, né? E quando eu peguei o microfone, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Como se fosse hoje. Por essa luz que está iluminando aqui. Não sei se dá para os irmãos ver aqui. Quando eu peguei o microfone para fazer a primeira oração, os demônios foram caindo dentro da igreja, assim, pum, pum. Até eu me assustei. Foram caindo assim, tum, 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 tum. E foi uma situação engraçada, porque a minha mãe estava sentada assim assim na igreja, assim na nave da igreja, assim. E ela se levantou e fez sinal para mim, né? Para de orar, para de orar. Então, amados, aí você tira a noção, né? A noção como que é a importância do jejum na vida de um líder, na vida de um cristão. E eu lembro que nesse dia Deus operou grandes sinais, grandes coisas de Deus, curas extraordinárias. Deus operou ali através da minha oração. Então eu quero falar para todos vocês, até você que não é obreiro, você que é membro, né? Começa a jejuar, começa a consagrar a sua vida a Deus, começa a se humilhar diante do Senhor. Você vai perceber que Deus vai fazer coisas assim lindas na sua vida. Que Deus abençoe, irmãos. Espero que esse conteúdo ele veio aí para somar na sua vida, te elevar espiritualmente, sabe? Espero que esse comentário aí venha te fortalecer na fé e na graça e no poder de Deus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um beijo a todos, um grande abraço e até a próxima.